Você já sonhou em fazer algo incrível que revolucionasse o mundo, como a cura da AIDS ou acabar com a fome mundial? Todos nós queremos que nossas ações tenham um impacto positivo no mundo e principalmente na vida das pessoas. Ao longo da história, muitos inventores dedicaram suas vidas para criar tecnologias inovadoras que transformaram o mundo. Infelizmente, para os inventores dessa lista, as suas invenções voltaram-se contra eles da pior forma possível. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em alguns inventores que foram mortos pelas suas próprias invenções. A menos que você tenha passado o ano de 2023 morando em uma caverna, você deve ter ouvido falar do submersível que implodiu ao tentar chegar aos destroços do Titanic, a aproximadamente 3.800 metros de profundidade. O empresário e CEO da empresa OceanGate, Stockton Rush, projetou um pequeno submarino para fazer viagens em águas profundas, em especial aos destroços do Titanic. Rush era conhecido por ser uma pessoa anti-saúde e anti-segurança. Ele declarou oficialmente: "Segurança é puro desperdício. Se você quiser estar seguro, não faça nada." A falta de segurança teve trágicas consequências. Rush e mais 4 tripulantes estavam a bordo do submersível no dia 18 de junho de 2023, quando a embarcação perdeu contato. Nos dias seguintes, várias missões de busca e resgate foram conduzidas pelos governos dos Estados Unidos, França e Canadá. A notícia do desaparecimento do submersível rapidamente virou manchete nos noticiários do mundo inteiro. 4 dias depois, em 22 de junho, pedaços do submersível foram encontrados a mais de 500 metros do seu local de descida. A empresa OceanGate emitiu um comunicado oficial dizendo que Rush e os outros 4 tripulantes haviam morrido. Segundo a empresa, o submersível implodiu. Implosão é um processo em que os objetos são esmagados e comprimidos sobre si. No caso do submersível, ele não conseguiu estabilizar a pressão externa e foi esmagado como uma lata sob o pneu de um carro. Rush deveria saber que quando se trata de segurança, é melhor o excesso do que a falta, principalmente quando vidas estão em jogo. Mad era motorista de limusine que nas horas vagas trabalhava como teórico da conspiração e terraplanista. Ele se chamava Mad Mike, porque era literalmente doido. O projeto de Mike para provar sua teoria da Terra plana era fazer várias viagens de foguete ao espaço e fotografar o planeta como um disco plano. Porém, Mike não tinha um tostão no bolso para financiar uma ida ao espaço. Então ele começou a pedir doações nas suas palestras e lives pela internet. No total, ele conseguiu pouco mais de $7.000, dinheiro suficiente para que ele construísse o seu próprio foguete. No dia 24 de março de 2018, Mike realizou um voo teste bem sucedido e retornou ao solo em segurança. Não contente com os resultados que tinha obtido, Mike decidiu fazer um outro lançamento em fevereiro de 2020. No entanto, dessa vez, o lançamento não saiu como planejado. Testemunhas disseram que antes mesmo da decolagem, o foguete já apresentava falhas. Durante o voo, o paraquedas de pouso se desprendeu do foguete. Sem uma maneira de pousar em segurança, o voo de Mad terminou com o foguete explodindo em chamas ao se chocar contra o solo. E para piorar, uma equipe de TV estava filmando tudo para um noticiário local. Mad perdeu a vida sem conseguir provar a sua teoria da Terra plana. Agora a pergunta que todos nós devemos fazer é: como um cara conseguiu construir um foguete com apenas $7.000? Apesar da tragédia, o foguete caseiro foi realmente impressionante. Abu Nasr al-Jahari foi um gênio da sua época. Ele foi um notável estudioso persa, nascido no Cazaquistão em meados do século X. Al-Jahari trabalhou como escriba. Foi ele quem escreveu o dicionário árabe. O cara era muito inteligente. Ele passou boa parte da vida viajando de cidade em cidade pelo Oriente Médio, até fixar morada em Nizapur, no que hoje é o Irã. A partir daí, as coisas deram uma reviravolta em sua vida. De acordo com alguns pesquisadores, apesar do seu intelecto notável, Al-Jahari começou a sofrer com sérios delírios mentais. Na mente dele, ele achava que era um pássaro. No início do século XI, ele passou a trabalhar arduamente na construção de um par de asas de madeira, que, segundo ele, o fariam voar. Al-Jahari acreditava que com essas asas
feitas sob medida, ele conseguiria realizar sua fantasia, que era voar. Quando prontas, o inventor subiu no telhado de uma mesquita local e se jogou. Porém, as asas não saíram exatamente como planejado. Depois de se jogar da mesquita e bater asas freneticamente, o menino pássaro caiu como uma pedra. Coitado. Se você quiser ser um inventor, você deve estar pronto para lidar com muitos fracassos, se quiser um dia ser bem-sucedido. Um exemplo notável disso foi a do pioneiro da aviação francesa, Jean-François de Rosier. Ele entrou para a história ao realizar o primeiro voo tripulado num balão de ar quente em 7 de novembro de 1783. 2 anos depois desse feito inacreditável, Rosier percebeu que o balão não tinha força o suficiente para voar grandes distâncias. O projeto de Rosier envolvia fazer um balão que o fizesse atravessar o Canal da Mancha, entre França e Inglaterra. Para isso, ele projetou um balão que funcionava com ar quente e hidrogênio. Esta mistura de gás, quente e frio, era o impulso extra que ele precisava. Apesar de várias tentativas, o balão não saiu do chão, até que no dia 15 de julho de 1785, ele finalmente conseguiu fazer o balão voar. Porém, uma mudança repentina na direção do vento fez com que o balão fosse jogado a mais de 5 km do seu ponto de partida. Após conseguirem seguir na direção certa, Rosier e seu ajudante viajaram apenas 11 km antes que o balão desinflasse e começasse a perder altitude rapidamente. O balão caiu de uma altura de mais de 500 metros. Ambos os ocupantes morreram no impacto. Henry tinha um olhar aguçado para os negócios, um visionário para sua época. Ele foi pintor, engenheiro e comerciante inglês do século XVI. Seus lucros vinham das pinturas que ele fazia em navios mercantes ingleses. Infelizmente, alguns navios pintados por ele naufragaram violentamente ao se chocarem contra os rochedos em Plymouth, na Inglaterra. Furioso porque ninguém estava fazendo nada para proteger os navios, Henry decidiu construir o seu próprio farol para alertar os navegantes e garantir que outros navios não se chocassem contra os rochedos. O farol começou a ser construído em 1696 e foi concluído 2 anos depois, em 1698. Ao término da construção, as pessoas das cidades vizinhas elogiaram muito Henry pela sua obra, até então um marco de engenharia na região. Em 1703, durante uma grande tempestade, ondas gigantescas começaram a atingir a costa britânica violentamente. Preocupado se o farol iria aguentar a fúria da tempestade, Henry se apressou em fazer alguns ajustes na estrutura do farol que ele considerou sólido o suficiente para aguentar a tempestade. Porém, a primeira grande onda foi o suficiente para levar o farol e Henry para o fundo do mar. Henry foi morto, levado para o fundo do oceano junto com sua criação. Desde a sua morte em 1703, o farol foi reconstruído várias vezes, até que em 1881 uma grande reforma foi realizada e desde então o farol se mantém de pé. Nos filmes antigos sobre o futuro e em alguns desenhos animados, muitas vezes eram mostradas cenas com carros voadores. As pessoas achavam que no futuro a humanidade estaria pilotando carros voadores. Bem, cá estamos nós e ainda não vemos carros voadores voando por aí. Mas uma pessoa tinha essa habilidade notável de criar um carro voador: Henry Smolinski. A invenção de Henry fundiu um aeroplano com um carro. Durante um teste com o carro, em 26 de agosto de 1973, o piloto teve de fazer um pouso de emergência quando o suporte da asa se soltou durante a decolagem. Smolinski não se abateu com o fracasso inicial e aprimorou sua invenção. No dia 11 de setembro daquele ano, mais uma vez no ar, Smolinski tentou fazer uma curva para a direita e o suporte da asa novamente se quebrou. Porém, dessa vez, toda a aeronave se desintegrou por completo. Smolinski e seu ajudante não conseguiram voltar ao solo com vida, e mais um inventor perdeu sua vida testando sua invenção. Infelizmente, os sonhos de ver carros voadores por aí parecem estar cada vez mais distantes. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. E que passeio pela história, hein? É uma loucura pensar em todos os sacrifícios que foram feitos para essas invenções, algumas delas bem malucas. Qual destas foi a sua preferida? Opine aí nos comentários. Obrigado por assistir
e até o próximo vídeo.